O Bolsonaro enfrenta 16 processos no Tribunal Superior Eleitoral por acusações relacionadas à campanha. As ações avaliam se ele cometeu abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Bolsonaro é acusado de ter se aproveitado do cargo e da estrutura presidencial para se beneficiar eleitoralmente, algo que ele e sua equipe negam que tenha acontecido. 2 desses processos são mais graves e têm maior chance de resultar em uma condenação que torne o ex-presidente inelegível pelos próximos 8 anos. E são esses 2 processos que eu vou detalhar agora. Os 4 advogados com quem eu conversei concordam que a acusação mais grave é a de usar recursos públicos para se beneficiar na campanha. No final do seu mandato, Bolsonaro se empenhou para aprovar uma série de benefícios do governo federal. Cada vez mais recursos públicos foram comprometidos à medida que se aproximavam as eleições. A ação, que está em andamento no TSE, cita 10 dessas medidas. No mês da eleição, Bolsonaro fez a inclusão de 500 mil famílias no programa Auxílio Brasil, de transferência de renda. Além disso, ele antecipou o benefício para caminhoneiros e taxistas, liberou o crédito consignado do auxílio e antecipou o pagamento durante o segundo turno. Entre as outras medidas, estão a aprovação de vantagens a concursados da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, o anúncio da liberação de uso do FGTS Futuro para financiar imóveis e o aumento de 1 bilhão para o programa habitacional Casa Verde e Amarela. O PT, que entrou com a ação no TSE, diz que tudo isso é abuso de poder político e poder econômico. A questão agora é ver se a Justiça Eleitoral concorda com essa interpretação. O advogado especialista em direito eleitoral Luiz Fernando Pereira me disse que, com base nas decisões que o TSE já tomou sobre o assunto, o cenário não parece muito favorável para o Bolsonaro. Eu ouvi também a advogada Paula Bernardelli, que me explicou que um presidente da República nunca foi condenado por algo do tipo. Mas ela contou que existem várias condenações de prefeitos de cidades menores. Ou seja, prefeitos que foram cassados por distribuir benefício perto da eleição. Só que, claro, numa escala bem diferente. Em 2022, Bolsonaro negou que as medidas fossem para se beneficiar. Ele argumentou que, apesar de terem sido tomadas perto da eleição, elas eram uma emergência depois da pandemia de Covid. A outra acusação grave que gerou processo no TSE é relacionada aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Uma das ações sobre isso, inclusive, teve um desdobramento bem recente. Essa ação foi proposta pelo PDT, o partido do Ciro Gomes, e afirma que uma reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores foi uma tentativa de interferir na eleição e abuso de poder. Essa reunião, em julho do ano passado, foi bem polêmica. Bolsonaro chamou os embaixadores estrangeiros e fez uma apresentação colocando dúvidas sobre a segurança das urnas sem apresentar provas. O evento foi transmitido pela TV Brasil, a emissora pública brasileira. No último dia 16 de janeiro, o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, autorizou a inclusão de uma nova prova nesse processo. É um documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Isso foi depois dos atos bolsonaristas de 8 de janeiro. É uma minuta de um decreto de estado de defesa. O objetivo seria mudar o resultado da eleição de 2022 que deu vitória a Lula. Essa minuta previa ainda a intervenção no TSE e a quebra de sigilo dos ministros do tribunal. A defesa de Bolsonaro disse ao TSE que esse documento, entre aspas, nunca extravasou o plano da cogitação e por isso devia ser desconsiderado. Para o PDT, essas são 2 provas de que Bolsonaro tentou interferir na eleição. Mas advogados que conversaram comigo acham que a inclusão no processo do decreto de estado de defesa não complica tanto a situação do ex-presidente. Para o especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela, a reunião com os embaixadores e o documento encontrado com Anderson Torres são 2 coisas muito distantes uma da outra. 2 outros juristas que eu vi, a Paula Bernardelli e o Alberto Rolo, concordam com isso e também avaliam que essa ação não tem um risco tão alto para o Bolsonaro. Já o advogado Luiz Fernando Pereira acha que ela traz sim risco de tornar Bolsonaro inelegível. Ele diz que a justiça deve analisar a reunião dentro de um contexto que Bolsonaro vinha atacando o sistema eleitoral desde 2018. Além da ação do PDT, existe uma outra ação do PT sobre ataques do Bolsonaro às urnas. Essas 2 ações podem acabar sendo julgadas juntas. Luiz Fernando Pereira diz que o TSE vai avaliar a gravidade disso tudo com base no alcance das ações do ex-presidente, ou seja, o impacto que isso teve no eleitorado. Ele cita a percepção entre parte dos eleitores bolsonaristas de que houve fraude nas eleições, mesmo sem ter havido qualquer prova ou indício disso. Essas ações que o Bolsonaro enfrenta na Justiça Eleitoral são muito relevantes porque a decisão pode vir mais rápido do que em outros processos que ele enfrenta na Justiça,
como, por exemplo, os processos que ele enfrenta no STF e que podem migrar para a Justiça Comum. A decisão do TSE sobre a rejeição da candidatura de Lula em 2018, por exemplo, saiu em tempo recorde. Além dessas duas ações que eu detalhei, Bolsonaro enfrenta mais 14 acusações no TSE. Por exemplo, de usar os atos de 7 de setembro como palanque eleitoral e de criar uma rede de desinformação para influenciar a eleição. O ex-presidente sempre negou irregularidades.